Olá a todos, bem-vindos a mais um capítulo de Mente Saudável, nossa sériezinha aí do YouTube que já vai tomando um corpo, né? Antes de falar do assunto de hoje, eu queria refazer um acordo aqui com quem está acompanhando, né? Postar esses vídeos mais longos é um pouco mais complicado do ponto de vista logístico, né? Postar um videozinho de 5 minutos, 8 minutos, 10 minutos, igual a gente faz no Instagram, qualquer brechinha a gente consegue gravar e tudo. Esses vídeos um pouco mais elaborados são mais trabalhosos, dependem do setting, né? Depende de uma série de coisas. Então, ao invés de postar 3 vezes por semana, eu acredito que eu vá conseguir uma frequência de 2 vezes por semana, né? Segundas e quartas ou segundas e quintas, a gente vai subindo alguma coisa por aí. Então, vamos ao tema de hoje, né? O tema de hoje é praticamente uma continuação do tema de segunda-feira. Para quem não assistiu, talvez valha a pena ver. E o feedback foi surpreendente. Eu achei que seria um vídeo que interessaria mais aos usuários ou familiares de usuários de cocaína, né? Mas eu recebi algumas mensagens assim muito incentivadoras a respeito da didática que eu usei. Então eu queria recomendar que quem não viu veja, que talvez vai entender melhor a proposta do vídeo de hoje. Combinado? Então, qual que é o tema de hoje, né? Por que é tão difícil aderir a uma dieta? Né? Por que é tão complicado você criar novos hábitos? Por que parece que a sua vontade, que o seu corpo está trabalhando contra você quando você se propõe a uma dieta mais saudável? Né? Então, vamos começar com a consideração de que o nosso organismo é uma rede complexa, né? Uma sopa química extremamente complexa que tende ao equilíbrio, tá certo? Só que o equilíbrio é o que o organismo entende como equilíbrio, né? Não é necessariamente o equilíbrio mais correto para aquela situação, né? Então, quando você tem uma mudança de hábito, você vai provocar um desequilíbrio e o organismo vai tentar reequilibrar aquilo ali com as ferramentas que ele tem. E é sobre esse mecanismo que eu gostaria de falar da dieta. Esse vídeo é direcionado especialmente às pessoas que estão com algum tipo de sobrepeso. Não tenho aqui a menor pretensão de explicar a obesidade. A obesidade é um fator, é uma doença multifatorial, né? Tem questões psicológicas, metabólicas, psiquiátricas, de genética, né? Tem uma série de culturais, né? Tem uma série de variáveis aí para explicar a obesidade. Então, esse vídeo aqui é muito mais para aquelas pessoas que estão querendo perder 10% do peso, 15% do peso e encontram aí no próprio psiquismo, né, na própria, entre aspas, força de vontade, o seu maior adversário. Então, vamos tentar explicar por que isso ocorre. Então, voltando à consideração inicial, o organismo tende ao equilíbrio, tá certo? Você tem uma série de coisas ali pesando para um lado, pesando para o outro, pesando para cá, para lá e tal, e o organismo tenta equilibrar esses pratos todos aí, essas variáveis todas aí. E nesse equilíbrio existe uma premissa, né? A gente busca o prazer, né? O ser humano, né? A espécie humana, ela entende as espécies superiores, né, os mamíferos, etc., eles buscam o prazer. O aprendizado está muito relacionado a prazer e dor, né? Então, a aversão, né, aquilo que não pode gera dor, aquilo que pode, que deve, que vai preservar a espécie gera prazer. E existe uma substância muito pequenininha, tamanho de uma fração de um grão de arroz, chamada núcleo accumbens no nosso cérebro. O núcleo accumbens é um pedacinho de uma estrutura um pouquinho maior, chamada núcleo caudado, estrutura importantíssima aí na integração do aprendizado, dos movimentos e tudo, mas vamos concentrar no núcleo accumbens. A gente pode, de certa forma, dizer que o núcleo accumbens é o centro do prazer.
né? Ele é muito rico em receptores de uma daquelas 3 monoaminas que eu falei, chamada dopamina, né? As outras 2 são a serotonina e a noradrenalina. Hoje nós vamos concentrar aqui em dopamina. Então, vamos imaginar uma situação assim que todo mundo já passou, né? Você está extremamente apertado no banheiro. Você chega no banheiro ali no último segundo, no último fôlego, e você se alivia, né? Pronto. Você tem aquela sensação de prazer, né? Você tem aquela sensação de recompensa, aquela coisa assim, nossa, agora está tudo bem, agora minha vida pode continuar que não tem problema, né? Essa sensação de prazer, essa sensação de recompensa, ela é dada por um disparo de dopamina no núcleo accumbens, tá certo? Então, quando o seu organismo entende que é uma situação que merece uma grande recompensa, né? Depois de uma relação sexual, depois de você... enfim, não me ocorre mais nenhuma aqui agora, né? Depois de você comer um prato de comida, né? Eu não queria usar esse exemplo para não dar spoiler do resto do vídeo, mas é o que está martelando aqui. Então, depois de uma coisa que o organismo entende que é uma grande recompensa, para você ter a percepção psíquica de que aquilo é uma recompensa, existe um disparo de dopamina no núcleo accumbens, tá certo? E aí você tem aquela sensação de prazer, aquela sensação de gozo realmente, né? Isso é muito visto depois de uma relação sexual legal aí que a gente vive. Muito bem. O organismo está pronto para isso, acabou o estímulo, existe uma enzima que vai recolher aquela dopamina, né? Isso eu já expliquei lá no outro vídeo sobre cocaína, por isso que eu acho que vale a pena vocês revisitarem lá. E vai ficar esperando a próxima oportunidade de ter outro disparo para ensinar o organismo o que é um estímulo prazeroso, ok? O que acontece? Quando você tem uma subida abrupta de glicose, o organismo entende que aquilo é bom, que aquilo é um prazer. Então, quando você toma, né, se acorda, se você toma um copo de Coca-Cola, né, de um refrigerante doce, né, sem ser diet, que você toma um suco, que você come um pão, né, que tem muito carboidrato, tudo, aquilo dá uma subida na sua glicose, o organismo entende que aquilo é um aprendizado ok, é um aprendizado positivo, né, e vai disparar dopamina no núcleo accumbens. Então, o hábito de comer carboidratos que sobem muito rapidamente a glicemia, né, a concentração de glicose no sangue, ele começa a dar muitos disparos de dopamina. Claro que não é nada comparável a uma relação sexual, não é nada comparável a você chegar extremamente apertado no banheiro e se aliviar e tudo, mas é um disparo crônico de dopamina. Então vamos voltar lá na nossa frase inicial. O organismo tende ao equilíbrio. Quando você tem disparos demais de uma determinada substância, o organismo tende a fabricar mais receptores para essa substância, tá certo? Essa questão dos receptores, eu não sei se ficou muito clara lá no outro vídeo, né? Uma substância no nosso organismo, ela não tem nenhuma razão de ser se ela não tiver um alvo. É como se fosse uma chave que só faz sentido se existe uma fechadura que aquela chave gira, né? Senão você tem uma chave, pode ser a chave mais bonita do mundo, pode ser uma chave de ouro, pode ser o que for. Se não tiver uma fechadura para ela, ela não tem uma função. Então, toda neurotransmissão ela é em cima desse princípio. O organismo fabrica uma substância que vai atingir um alvo, né? O que a gente chama de receptor. Então, o organismo fabrica dopamina, quando precisa ter a sensação de prazer, essa dopamina vai no receptor específico para ela, que está lá no núcleo accumbens. Agora, digamos que você tem o hábito, né, uma dieta muito ruim, você come muito carboidrato de fácil absorção, né, carboidratos pouco complexos, né, que vão subir rápido a sua glicemia e dar essa sensação de prazer no núcleo caudado, no núcleo accumbens. O que o núcleo accumbens vai fazer? Ele vai entender
que tem dopamina demais circulando, ele vai tender a equilibrar aquela situação. E para equilibrar aquela situação, o que ele vai fazer? Ele vai fabricar mais receptores. Para a proporção de dopamina que você está jogando lá, continue mais ou menos a mesma. Então, se você tem uma quantidade de dopamina para ocupar, sei lá, 2 receptores em 5, igual o exemplo que eu dei lá da cocaína, né? Você tem 5 receptores, a dopamina que você fabrica ocupa 2, né? Se você tem uma sensação de grande prazer, você ocupa 4. Agora, se você produz dopamina o tempo inteiro, porque você tem o hábito de dar essas subidas na glicose, você fica ocupando o tempo inteiro 4. Mas você precisa ocupar 2 de 5, você precisa ocupar 40%. O que o organismo vai fazer? Vai fabricar mais 5, 4 em 10 é a mesma coisa que 2 em 5. Ok? Então, claro que isso não ocorre de um dia para o outro, isso não ocorre de uma semana para outra, isso ocorre com o hábito de você ingerir esse tipo de alimentação, né? Esses carboidratos que sobem a glicose e dão essa sensação de prazer, esse disparo de dopamina. E aí o que vai acontecer? O organismo vai fabricando mais receptores para essa dopamina e para você ter aquele prazer que você tinha com o carboidrato, você vai precisar comer mais carboidrato. Porque aí agora, ao invés de ocupar 2 em 5 receptores, para ter o mesmo prazer, para ter a mesma proporção, você vai precisar de ocupar 4 em 10 receptores, os mesmos 40%. Tá certo? E aí, quando você tira, você vai ter lá 10 receptores vagos esperando a dopamina, ao invés de ter 5. Então, o desconforto, a falta de lugar, a falta de prazer, ela é muito maior. Você tolera isso um dia, você tolera isso uma semana, você tolera isso 10 dias e o organismo começa a querer voltar para aqueles 5 receptores iniciais de dopamina. Só que o desconforto nessa trajetória aí é muito grande e existe um risco muito grande de você fazer o que a gente chama de furar a dieta, meter o pé na jaca. E aí quando você mete o pé na jaca, quando você fura a dieta, o organismo tem aquela sensação de prazer, tem aquele grande disparo de dopamina no accumbens e a memória do seu organismo fala, opa, tá vindo mais dopamina aí, vamos produzir receptores porque senão a gente não vai dar conta, vai ter mais dopamina do que a gente consegue deixar ocupando. E aí você volta a produzir aqueles receptores e é aquela dificuldade enorme de você voltar para a sua dieta pobre em carboidratos, né, mais rica em proteína e gordura, etc., que não dão essa subida tão violenta na glicose e não provocam esse disparo de dopamina. Então, por isso que é tão difícil a gente aderir à dieta, mas eu posso dizer para vocês, né, que é coisa de semanas, né? Se você consegue vencer aí meia dúzia de semanas, né, um mês e pouquinho, você consegue modular essa neurotransmissão, o organismo vai podar os receptores que estão excessivos, né, para a dopamina no núcleo accumbens. Existem receptores de dopamina em outro lugar também, mas eu estou falando só do principal. E aí a sua percepção do prazer vai mudar, né? Você vai voltar a ter prazer com pequenas quantidades, né? Você vai voltar a ter prazer com quantidades eventuais de carboidratos, nem tão simples assim, carboidratos mais complexos que dão uma subida da glicemia mais plana, né? Nós estamos falando aí de achatar a curva, né? Quando você come carboidratos mais complexos, de digestão mais complexa, ou você enriquece sua dieta com proteína e gordura, você está achatando a curva de subida glicêmica e o disparo de dopamina passa a ser bem menor no núcleo accumbens. Mas ele é menor para uma quantidade de receptores também menor, né? Existe um autor aí chamado Bernstein, né? Que ele é um dos criadores da dieta low carb, né? E tudo, que ele fala da teoria dos números pequenos, né?
Isso é bem aplicável aqui. Se você tem um disparo pequeno de dopamina, né, vamos dizer, o disparo de uma dopamina para 2 receptores, você tem 50% de ocupação. Né? Se você tem um disparo de uma dopamina para 10 receptores, você tem 10% de ocupação com a mesma quantidade. Então, é difícil, né? A modulação neuroquímica, né? A modulação aí do sistema nervoso central, ela demora mesmo, ela demanda algumas semanas e essas semanas são duríssimas, né, no início. Mas a gente pode garantir que, superadas essas semanas, você consegue adotar um estilo de vida muito mais saudável. Agora, pé na jaca, nada feito, né? Qualquer pé na jaca que você dê, você vai reativar uma memória do seu sistema nervoso central e ele tende a refabricar aqueles receptores. Isso vale para dependência de cocaína, isso vale para dependência de cigarro, para dependência de maconha, vale também para essa dependência, entre aspas, de carboidrato, que faz com que perder lá aqueles 10% do peso que a gente quer tanto seja tão difícil. Espero ter sido claro, né? Vou ver se eu subo esse vídeo hoje ainda, quarta-feira, e a gente vai se vendo aí 2 vezes por semana a partir de agora. Eu preciso dizer isso, né? Eu sempre esqueço, inscrevam-se no canal, divulguem, né? O YouTube vai fornecendo ferramentas mais legais aí na medida que tiver mais inscrição e a gente vai conseguindo levar um conteúdo legal para vocês. Muito obrigado e até a próxima.